Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, trabalharei para não defraudar a expectativa relativamente àquilo que eram as intervenções do deputado Agostinho Lopes nesta comissão. E por isso começava logo, Senhora Ministra, por apresentar alguma reserva relativamente àquilo que foi o conjunto de aspectos positivos. A Senhora Ministra só falou no início, na intervenção inicial, em coisas boas e em aspectos positivos, e deixe-me deixar esta reserva, por um lado, porque aquilo que nós ouvimos em termos de matéria agrícola, e foi valorizado aquilo que era o aumento do rendimento das explorações agrícolas, quando o rendimento do aumento dessas explorações agrícolas, essa valorização deve-se a uma manobra estatística e só, ou parte desse rendimento, depende daquilo que foi o não pagamento dos 20% do RPU, que foi de facto depois no ano a seguir, e isso levou a que houvesse um aumento das receitas. Ou até a questão dos jovens agricultores, que a Senhora Ministra agora muito valorizou, e o que não conseguimos perceber, e era importante perceber, é se isto é estrutural ou conjuntural, se é as dificuldades que as pessoas têm que as obriga a ir procurar soluções na agricultura, e por isso era importante perceber qual foi o investimento feito na instalação de jovens agricultores desde a adesão de Portugal à então CE, e também qual é a taxa de mortalidade destas empresas agrícolas que se instalam, para percebermos se efetivamente, porque instalação e sustentabilidade são matérias diferentes e que era necessário conhecer. Mas colocando as questões, indo para questões mais concretas, Senhora Ministra, no âmbito das ajudas, só gostava de referir que aquilo que foi a solução encontrada do PRODER não foi nada criado para dar resposta às situações. É uma medida que existe, uma medida de reposição do potencial produtivo que existe no âmbito do PRODER e que é agora aplicada a estas situações. Por isso o Governo não criou nada de novo para lhe dar resposta. E até a taxa dos 75%, se nós olharmos para a portaria, por exemplo, do Algarve, que tem um teto, e o que nos diz é que se as candidaturas superarem esse teto, terá que haver um rateio, fazendo com que a taxa de 75% é a máxima. Pode não ser, depende do número de candidaturas e das necessidades que existam, pode não chegar aos 75%, por isso, e até houve aqui uma troca de palavras entre o PS e o CDS sobre esta matéria, mas esta é a questão. E depois, muitas destas soluções levaram muito tempo para chegar. A questão do Douro, de intempéries ocorridas em maio e em junho e julho, só a solução chegou agora, mas mais à frente falarei nela, e a questão do Algarve também já disse, chegou com 6 meses de atraso e depois, pelos vistos, não chegou a todo o sítio. O meu camarada Agostinho Lopes tinha colocado aqui na última audição a questão de um agricultor de Chaves que ficou sem 160 animais, sem os estoques de palha, sem maquinaria, se isto ou não necessidade de repor o potencial produtivo. Por isso, Sra. Ministra, nesta matéria, quais são as medidas imediatas de tesouraria concretas que o Ministério vai alocar para esta situação, porque é que não abriu a medida para outras situações, nomeadamente estas situações, por exemplo, de Chaves relacionada com os incêndios, e relativamente aos seguros agrícolas, aproveitava para colocar os seguros que foram referidos para as questões da vinha e para as frutas, qual é a adesão dos agricultores relativamente a esta matéria. No âmbito das florestas, Senhora Ministra, relativamente à rearborização, em termos de nova legislação, precisávamos de saber, e acima de tudo precisávamos de saber se a mudança de Secretário de Estado também pode representar uma mudança de postura do Ministério relativamente a esta matéria, nomeadamente ao eucalipto e à pressão que há neste momento para a instalação de eucalipto nas zonas de regadio. Quanto a nós, PCP, um grave erro, a instalação destas espécies de crescimento rápida, desde logo em detrimento das espécies autóctones, e depois, quando o país tem muita carência em cereais, em carne, em leite, estar a utilizar os espaços regados para a plantação do eucalipto, até porque existe eucalipto em Portugal em condições para dar resposta, ou em número para dar resposta às celuloses, só que não, se calhar, aquilo que é a forma como se organizou e como está organizado os nossos espaços florestais não é tão rentável como os semear em contínuo. Ainda no âmbito da floresta, gostava de perguntar, Sra. Ministra, relativamente às equipas de sapadores florestais. O que está definido é que seria o ideal para o país serão 500 equipas de sapadores florestais. Neste momento existirão à volta de 250. O que se está a tratar é de um procedimento, o que está em cima da mesa é a alteração do financiamento destas equipas, que elas passarão a ser financiadas a partir de concurso. Confirme, Sra. Ministra, se faz favor, o que faz com que
havendo um concurso, pode haver algumas que fiquem de fora e que não sejam financiadas, e depois também aquilo que é a capacidade técnica das diferentes entidades para fazerem candidaturas e para poderem aceder aos meios financeiros não será a mesma, e isso poderá levar à redução de equipas de sapadores florestais logicamente, com perda para o nosso setor florestal. No âmbito de, e para terminar já, no âmbito das questões da sanidade animal e vegetal, nós teremos a oportunidade de ouvir depois o Sr. Secretário de Estado. Está aprovada uma audição sobre esta matéria e precisávamos de marcar, e julgo que haverá, e esperamos que haja disponibilidade para esta marcação. A Sra. Ministra, ainda agora na intervenção inicial, falou até no âmbito, juntou a remodelação ao Governo às necessidades que estas matérias têm, e por isso era preciso haver uma resposta daquilo que julgo saber. O ano 2011 já terá sido pago, mas o 2012 está todo por pagar às organizações de produtores. Algumas conseguem, algumas já sucumbiram, outras conseguem sobreviver graças àquilo que é também outras atividades onde vão buscar dinheiro para financiar as questões da sanidade animal. Já foi perguntado, Sra. Ministra, a questão da taxa de sanidade animal. A Sra. Ministra não referiu quanto é que já foi pago relativamente àquilo que estava previsto, e dizer-nos se as organizações vão ficar, quanto é que já pagaram as entidades, até porque a associação e termino, Sr. Presidente, a Associação das Distribuidoras já disseram e já assumiram que alguns dos seus sócios não querem pagar e não vão pagar relativamente a esta matéria. A Sra. Ministra falou nisso, nomeadamente no pagamento das mais pequenas. O que eu não percebi, desculpe, já o referiu, era o valor que já foi arrecadado com esta taxa, e acima de tudo se as organizações vão ficar reféns desta guerra entre o Governo e os distribuidores, porque a sanidade animal e aquilo que é a nossa capacidade de exportar algumas destas matérias não pode ficar refém disto. Presidente. Sra. Ministra, depois da intervenção quase apoteótica do deputado Manuel Isaac em defesa das questões da sanidade animal, importa dizer-nos quando é que serão pagos os valores de 2012 às OPPs, e se esses valores vão estar dependentes da capacidade do Governo receber ou não as taxas. Porque a Sra. Ministra começou por nos dizer que o ano correu como estava planeado, ficámos sabendo que estava já planeado não pagar o ano 2012, quais são os planos para este ano? Quais são os planos para este ano de 2012, o pagamento de 2012 e 2013, quais são os planos de pagamento nesta matéria? Em termos de sanidade vegetal, também qual é o orçamento disponível para as questões de sanidade vegetal? Ainda por cima que há aqui questões pouco claras relativamente a esta matéria, ainda estamos a discutir nesta Assembleia e nesta Comissão, está-se a ultimar o processo da legislação por causa das questões dos pesticidas, e já o Governo, na reunião do Conselho de Ministros da semana passada, aprovou nova legislação sobre biocidas, o que nos deixa muito confusos sobre esta matéria, e gostávamos de que houvesse esclarecimento, Sra. Ministra. A questão das intempéries, a Sra. Ministra diz que as medidas existiam no PRODER, mas o que o Governo fez foi alocar verbas. Gostávamos de saber quais foram as verbas que foram alocadas a este programa para fazer face a estas dificuldades, e se isto também permite, por exemplo, pagar, como eu tinha perguntado, aquele caso do agricultor de Chaves que ficou sem a sua capacidade produtiva. Relativamente às equipas dos sapadores florestais, o que a Sra. Ministra não nos disse foi se ia ou não alterar o regime de contratação das equipas. Relativamente às questões do Douro, que também lhe gostava de colocar, Sra. Ministra, a presença do Sr. Primeiro-Ministro na tomada de posse da Associação das Casas Exportadoras é bem um reflexo daquilo que é a relação do Governo com este setor, que por um lado não fala com a Casa do Douro, até a Sra. Ministra na última audição nos disse que isso era um assunto que estava a ser tratado pelo Ministro das Finanças, e depois tem este posicionamento em termos daquilo que é o Primeiro-Ministro, torna muito clarinho aquilo que é a posição sobre esta matéria, mas gostávamos de saber, Sra. Ministra, se existe já uma proposta relativamente à necessidade de saneamento financeiro da Casa do Douro, se já foi entregue à direção da Casa do Douro. Gostávamos também nesta matéria de perguntar relativamente aos benefícios, à transferência de benefícios. A Sra. Ministra tinha prometido em julho que os benefícios do ano passado, tendo em conta aquilo que foram as questões do granizo que passavam para este ano, se mantém aquilo que referiu. E ainda relativamente às indemnizações, o que há aqui, Sra. Ministra, para já não falar, e isto já foi aqui referido, naquilo
que é o valor de 25 euros por hectare, quando a média da propriedade é à volta de 0,85 o hectare, por isso são agricultores que vão receber 15 a 20 euros por terem perdido a capacidade produtiva todo o ano, mas tem aqui uma diferença relativamente aos outros apoios, é que os outros apoios recorrem ao PRODER. Neste caso, são os próprios agricultores que pagam as suas indemnizações, uma vez que se recorre às taxas do IVDP para o pagamento. É isso que diz na portaria, Sra. Ministra, por isso estamos a recorrer a verbas dos agricultores para pagar essas dificuldades, quando nos outros casos se recorre ao PRODER e há aqui um tratamento diferenciado que é inadmissível. Relativamente às questões de PRODER, Sra. Ministra, esta extensão da possibilidade de utilização do PRODER até 2015 faz com que haja, que a redução da comparticipação nacional inscrita no regulamento só estava em vigor até dia 31 de dezembro de 2013 e por isso, por um lado, pode ser positivo, uma vez que é necessário colocar mais verba, mas não percebemos depois como é que vai funcionar e por isso questionávamos claramente qual é a taxa de comparticipação nacional do PRODER em 2014, qual será para 2014 e 2015 e qual será, afinal, o orçamento. Relativamente ao regadio, também em PRODER a taxa de execução da medida de sustentabilidade dos regadios públicos é de 23% e existem algumas implicações naquilo que é qual é o futuro, afinal, dos regadios públicos, se é para acabar ou não, e em concreto quais são as obras que não vão ser feitas e porque é que não serão feitas. E para terminar nesta fase, a questão da rede rural nacional, a Sra. Ministra, já foi anunciado que não havia devolução de verbas para Bruxelas, entretanto há candidaturas apresentadas e cujos promotores não receberam resposta e era perceber como é que vão ficar essas candidaturas. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, em termos de sanidade animal, o que a Sra. Ministra nos diz é, quando pudermos, vamos tentar, e tendo em conta a importância do setor e a importância das transferências para as OPPs, elas precisavam de ter mais certezas quanto àquilo que a Sra. Ministra nos traz. Relativamente às intempéries, a mesma questão, o que for possível alocar das verbas aos programas do PRODER, é o que a Sra. Ministra diz, não nos fala em verbas, e já agora, relativamente àquele caso específico de Chaves, também não respondeu, não sei se nem quer responder. Relativamente ao IVDP, a Sra. Ministra sabe que as taxas pagas são para pagar serviços, não são para fazer com participações, por isso a questão que coloca, ou da forma como a coloca, não é perceptível. Relativamente ao setor leiteiro, gostava de colocar uma questão, Sra. Ministra. No ano passado encerraram 8% das explorações e gostava e continuam com problemas sérios. Se o Ministério já pagou as majorações de ajuda à vaca que prometeu no ano passado e qual foi a valorização feita pelo animal e em que escalões. Relativamente às questões da apicultura, a Sra. Ministra disse-nos aqui que a Direção-Geral de Veterinária está muito empenhada nos planos de intervenção, nós parece-nos que são fundamentais os planos de intervenção, não só na vespa asiática, mas também na questão da varrose, mas depois este empenho parece que falta por outro lado, porque há 6.000 colmeias que eram apoiadas por uma associação da VIS, apoio técnico, e que ficaram sem apoio porque as candidaturas não foram aprovadas e não souberem, ao menos, quais as razões dessa não aprovação. Nós já tivemos a oportunidade de perguntar por escrito à Sra. Ministra, mas se nos pudesse adiantar aqui é que não diz uma coisa com a outra. Por outro lado, foi noticiado recentemente que Bruxelas vai propor a proibição de 27 pesticidas que têm impactos nas abelhas e gostávamos de saber como é que o Governo vai implementar em Portugal esta questão. Relativamente ainda, tocando na questão das intempéries, a mata do Bussaco teve grandes estragos com as intempéries, que vieram de pôr, de certo modo, alguma degradação que tinha, relacionada também com aquilo que é os modelos de gestão encontrados e, por isso, gosto de perceber se há intervenção sobre esta matéria. E termino, Sr. Presidente, duas questões relativamente às pescas, que era relativamente aos assoreamentos, se há novidades, se o Sr. Secretário-Geral ou o Sr. Ministro nos pode trazer novidades sobre a intervenção de assoreamentos, e no Algarve, relativamente aos apanhadores de bivalves que estiveram impedidos por causa das toxinas e o acesso ao Fundo de Compensação Salarial, que lhe foi negado, se isso é não ultrapassado. Mesmo para terminar, a questão do Alqueva e a passagem para o FEDER, a Sra. Ministra confirmou aqui hoje que, afinal, de Bruxelas ainda não tem uma resposta positiva, disse-nos que ainda estava a ver, nós temos sinalizado esta questão, valorizamos positivamente aquilo que é o compromisso político, mas o projeto precisa de mais, para além do compromisso político, precisa da vertente financeira e continua a haver muitas dúvidas relativamente à vertente financeira de Alqueva.